Olá, muito boa noite. Tudo bem? Vamos lá para mais uma live aqui na Pro Esporte. Hoje falar sobre corrida, um tema que o pessoal adora e que eu também adoro. Boa noite, Isabela. Boa noite, Hélida. João, tudo bem? Margarete, Betânia. E aí, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo direitinho? E aí, Amelie, boa noite. Como estão as coisas? Deixa eu só mexer no meu celular um pouquinho aqui. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Fala, João, quanto tempo? Essa quarentena eu não te vejo aí? A gente não encontra ninguém mais, né? Tá muito louco isso. Epa, aí. Pronto, som testado, Débora. Os corredores estão chegando por aí. Nós vamos conversar hoje sobre corrida. Temos aqui a Thalita, já está aí na área. Vai falar um pouquinho pra gente sobre periodização de treinos, um tema super importante, muitas vezes negligenciado, a galera às vezes não dá atenção devida sobre isso. Então vamos aprender e sugar aí. Não vou demorar, não vou chamar a Thalita que já está na área. E vamos aí conversar bastante sobre esse tema super interessante. E aí, Thalita? Oi, oi, Tudo bem? tudo bem? E aí, como estão as coisas? Muito frio aí nessa aí pra cima? Nos Alpes, um frio da... É, Aqui é sempre mais frio, né? sim, muito bem. Mas e aí? Vamos conversar um pouquinho, né, sobre periodização, um tema legal, um tema Sim, que a galera tem que saber mais. Todo corredor deveria saber muito sobre periodização, o que que é, como funciona, por que que é importante. E vamos tentar explicar um pouquinho disso hoje, né? com certeza, É, Samuel. É muito importante e muita gente não dá a importância que deveria, né? você sabe que tem uma coisa bem louca, até para a gente já começar assim. A gente fez uma enquetezinha simples, não é nenhuma pesquisa científica, mas é o nosso público, é daqui da região, as pessoas a gente vê quem que responde. E foi muito grande o número de pessoas que falou que não sabe o que é periodização. Foi mais ou menos um terço das pessoas que respondeu aqui a nossa enquete. Eu dei uma olhadinha lá, na hora que eu olhei, tava em 36%, eu acho, o percentual que não sabia o que era, né? Exatamente, é uma coisa super importante aí para a corrida, né? Então, começando aí, o que que é periodização? A periodização nada mais é que o planejamento. Independente de você ser um atleta de elite ou você ser um atleta amador, um desportista, você precisa de ter um planejamento. Você precisa de ter uma organização do seu treino, do que você vai fazer, um controle de cargas de treino, volume, intensidade, todas essas questões precisam ser cercadas, controladas e monitoradas, né? Vamos dizer assim. Então, existem três maneiras, não, né? Dentro da periodização, a gente pode dizer que existe um macrociclo, né? Que é o planejamento que a gente faz anualmente. Aí, dentro desse Uhum, macrociclo, eu vou, acho que se eu explicar, dando um exemplo, eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem. Então, dentro desse sim, macrociclo, que é um planejamento que a gente faz anualmente, eu posso planejar um mesociclo. Por exemplo, se você, vamos pegar você como exemplo, se você quiser fazer uma maratona. Então, eu vou fazer o seu macrociclo e vou fazer um mesociclo pensando na sua maratona, que é no meio do ano, por exemplo. Então, o seu mesociclo vai ser de 6 meses. Só que dentro desse mesociclo, desse planejamento para maratona, existem microciclos, que a gente vai usar, por exemplo, é, provas-alvo que você pode ter dentro desse período para usar como treino. Ah, você sim, quer fazer uma prova de 21 quilômetros para tentar testar o ritmo da maratona. Então, a gente vai sim, criar microciclo dentro do seu meso, dentro do seu macro, para você fazer essa prova. Ou até, sim, assim, igual aqui em Juiz de Fora, a gente tem muita prova curta, né? Então, a gente vê muito sim, pessoal treinando para maratona, mas fazendo essas provas do ranking que não impedem, né, de fazer. E aí, a gente, se tiver um objetivo específico para essas provas, a gente vai criar um pequeno microciclo
de treino para aquela prova específica. Sim. E aí você vai criando, então, objetivos até para cada prova. Por exemplo, uma prova de 10, às vezes não é importante entender, né? Porque quando a gente fala dos ciclos, existem os gráficos, todo mundo entende gráfico agora com o corona, né? Então, quando a gente fala que existe o pico, a gente vê o pico, é interessante que a pessoa atinja na Sim, prova-alvo do ano. Então, se é essa prova de 21, essas de 10, a pessoa às vezes não vai estar no pico de performance, mas vai estar é, numa ascensão para que ela atinja aquele melhor objetivo naquela prova que é a mais importante. É isso mesmo? é isso, exatamente. Porque dentro desses micros, desses mesos, né, e do macro, existe diversas fases de treinamento. Tem um período de base, tem um período principal de treino, um período que a gente vai trabalhar mais a questão de velocidade. Quando vai chegando perto da prova, tem um período de polimento. Então, não, Sim. não é só sair correndo, né? Não é só, Sim. agora eu já sei que eu vou fazer um micro lá, então um mês eu vou fazer isso, outro mês eu vou fazer aquilo. Não é bem assim, né? A gente Sim. tem que ter um controle maior, tem que cercar mais coisas do que só o treino específico, né? Sim. E aí até um tema legal que você tocou para a gente começar. Porque a gente está num momento muito maluco das pessoas. Muita gente está sem correr há muito tempo, ou correu muito menos, ou correu com uma intensidade menor. Nem vamos falar de máscara, não vamos falar só de frequência e periodização, que senão eu dou Sim. uma live só para falar disso. E de gente, por exemplo, que malhava, que fazia academia, que fazia crossfit, que fazia uma série de atividades e que está parada, porque as academias estão fechadas. Aí o cara fala assim: ah, eu vou correr, porque correr eu posso. Aí o cara sai correndo e machuca. Eu tô atendendo todo dia, eu atendo alguém que fala assim: ah, eu comecei a correr e comecei a ter dor no pé, no joelho, enfim. E aí, para quem está nesse ponto hoje, como é importante fazer a periodização e como começar para quem já corre está parado ou quem está voltando a correr? Qual que é a dica assim para iniciar a periodização? Claro que quem periodiza é um treinador, não é Uhum. para sair por aí fazendo. Mas como que se dá essa organização de uma periodização de treinos? Samuel, assim, independente do objetivo e qual a intenção em que fase a pessoa esteja, vai começar agora ou estava destreinado, quer recomeçar, ter esse planejamento é inevitável. A pessoa precisa se planejar mesmo. Isso é uma coisa Sim, que me preocupa muito, as pessoas que eram muito ativas, né? E de sim. repente ou diminuíram essa rotina ou ficaram sedentárias. E aí, Uhum. uma coisa que eu tenho observado, assim, pessoas que não faziam nada e começaram a fazer atividades físicas aleatórias, porque o tempo todo você vê uma reportagem na televisão, tem alguém no Instagram fazendo uma live, incentivando a pessoa a se exercitar. Ah, Sim. você pode fazer isso em casa, que você pode correr no seu condomínio, que você procure horários alternativos, de repente na sua rua, 6 horas da manhã, não tem movimento, então vai correr na sua rua. Então, e não é bem assim, não é só calçar um tênis e sair Isso correndo. aí. Você precisa de uma orientação. Eu não vou todo dia acordar sem orientação, eu vou fazer um polichinelo, vou fazer agachamento, vou fazer abdominal, mas peraí, vou fazer quantas repetições? Sim. Quantas séries eu vou fazer disso? Tudo precisa de orientação. Não Uhum. é aleatório, assim, não pode ser dessa forma, né? Sim. E aí outro detalhe, né? Falando de periodização, a gente perguntou, ó, nossas enquetes hoje são a nossa fonte aqui. Mas é uma fonte muito legal, porque são pessoas reais do nosso ambiente. E aí 35% falaram que não tem planejamento nenhum e que simplesmente correm quando dá tempo. Ou seja, muitas vezes, talvez a gente tenha aí muitos corredores de fim de semana nessa turma. Ou é isso, É. o cara assim, ah, hoje eu estou mais disposto, vou calçar o tênis e vou pra rua. Qual que é a chance disso dar errado? Bom, assim, não dá para dizer 100% que a pessoa vai se machucar, né? Mas a Sim. falta de planejamento tem indícios muito grandes de lesão, né? Não dá para dizer que sim ou que não, mas a probabilidade dessa pessoa se machucar, de ter Uhum. um erro nesse sentido de volume é Sim. muito grande, porque ela se empolga, né? Eu falo que não Sim. pode emocionar. Ah, que bom, hoje eu corri 5, amanhã eu vou correr 10. Não é isso, não é bem assim. O aumento não pode ser abrupto assim. Tem que ser Sim. gradativo, tem que respeitar o seu corpo, os seus limites e toda essa escadinha, né? Cada dia você vai Sim. subir um degrau. E qual que é como que deve ser feita essa evolução novamente? Existe um percentual que aí você vai balizar então qual que é o nível do aluno, como que você faz essa avaliação inicial, qual que é o ponto que esse aluno está e como que você progride. Normalmente o
aluno que adere, que segue direitinho a planilha. Isso é importante entender também. Samuel, eu vou muito pelo feedback do aluno. A gente faz uma anamnese, todo mundo que entra, né, no grupo, a gente tem uma anamnese muito bacana que a gente manda por e-mail, eles respondem, e a partir dali eu faço um contato pelo WhatsApp. Tem aluno que eu faço chamada de vídeo. Hoje mesmo eu fiz uma chamada com um aluno que está interessado em entrar no grupo. E eu comecei a fazer isso agora também. Essa chamada de vídeo foi novidade. Tecnologia. Eu comecei a conversar pelo WhatsApp, ele começou a falar um monte de coisa. Eu falei, eu posso te ligar? Então, assim, é uma forma de eu tentar conhecer melhor essa pessoa. E Sim. aí, a primeira semana, normalmente, eu monto um treino muito tranquilo, a partir do que a pessoa conversou comigo, da experiência que ela tem, né, do histórico de lesões prévias, do que ela já vivenciou com relação à corrida, lesão, essas coisas. E aí, à medida que ela vai me dando feedback, se tá fácil, se tá difícil, tive dificuldade nisso ou naquilo. Ah, você colocou 8 quilômetros, para mim foi tranquilo. E aí eu vou ajustando essa questão das cargas, mas não tem uma receita de bolo certinha, que você vai aumentar 10%, 5%. Não tem. Eu acho que isso, pelo menos, é a forma que eu trabalho, né? Sim. Isso é bem do feeling mesmo com relação ao feedback do Legal. aluno, do que ele me passa, e aí eu vou mexendo. Que às vezes, se a gente for pesquisar até na internet, a gente fala assim, faz um aumento gradual de 5% da distância que você corre. Ou seja, é uma regra que, na verdade, não tem tanta validação científica para que se faça isso da maneira mais segura ou para atingir o melhor resultado também, né? A própria periodização, Samuel, os alunos ficam muito ansiosos quando estão se preparando para uma prova muito longa. Eles querem saber quantos quilômetros eu vou correr, que dia que eu vou fazer o treino mais longo. Isso não é bem assim. Aí eles ficam ansiosos. Eu tenho um planejamento, eu sei aproximadamente quando, em qual semana que eu quero aquele pico de volume, mas nem sempre eu consigo fazer. Porque às vezes a resposta que ele me deu com treinos anteriores não foram boas. Então eu sempre quero ter uma resposta de uma semana para eu pensar, olha, deixa eu ver, ele concluiu do jeito que tinha que concluir, ele atingiu o ritmo que tinha que atingir, então agora eu sei o que eu posso fazer semana que vem. E às vezes eu tenho que mudar esse planejamento no decorrer da periodização. A pessoa às vezes com uma dor, ele teve um problema no trabalho, ele gripou, você não sabe. Então assim, não tem receita de bolo. Eu sempre brinco que eu não consigo... tem uma galera que vai fazer a Maratona do Rio todo ano. Eu não consigo pegar o plano do ano passado e repetir esse ano. Eu nem tenho isso, porque cada ano eu faço... Varia, mudou. Mudou, muda sempre. Sim. E tem pessoas que eu não consigo fazer igual, as pessoas querem treinar junto e às vezes não dá para fazer, porque cada um tá com um problema diferente, tá com um objetivo diferente. Então é bem específico mesmo para cada pessoa, para cada aluno. Ou seja, definição de prova-alvo e periodização, né? E aí até um relato legal para você trazer aqui, com essa vivência dos alunos, com a troca de planilhas, e todo mundo que começa a correr e vira, de fato, um corredor regular, ele vai tendo metas mais altas, seja de correr a meia, de correr a maratona, talvez de virar ultra, ou mesmo de seguir na mesma distância, mas ter o seu recorde pessoal de correr melhor, de correr mais rápido. E aí você observa essa relação direta entre quem faz a periodização, o planejamento e segue mais à risca de atingir isso mais rápido e ter resultados melhores? Sim, com certeza. Com certeza. Está diretamente ligado. É claro que imprevistos podem acontecer, né? Sim. Já tem casos de alunos que a gente teve que interromper por algum motivo e não é porque ele estava fazendo alguma coisa errada, porque quando a pessoa machuca também, assim, são diversos fatores associados, né? É muito fatorial. Não dá para dizer que foi um aumento de volume que foi errado. Tem um monte de coisas que pode estar relacionado e é difícil, às vezes, a gente definir uma questão. Mas a chance de dar certo quando a pessoa segue o planejamento, ela é muito grande. Sim. A lesão entra naquilo, né? A teoria da Natália Bittencourt dos sistemas complexos de lesões, né? Treino emocional, alimentação, histórico, acaso, acidentes, e tem até mental, com certeza. E a gente está numa fase que a gente tem observado isso, mais ansiedade, mais vontade, menos treino, então uma série de fatores, isso tudo está associado aí. Você falou sobre correr mais, né? Principalmente quem corre maratona, provas mais longas.
é sobre sempre querer correr mais distâncias. Chegou uma pergunta para a gente que era sobre se diminuir o volume e intensidade, mas aumentar a frequência semanal de treinos, se isso podia causar lesões. Samuel, é mais uma pergunta que não tem uma resposta que sim e que não. A resposta é depende. Sim. E assim, a gente tem que avaliar quem é esse atleta. O que é para ele, o que representa para ele diminuir o volume. Porque se eu for pegar um atleta de elite, se eu falar para ele que ele vai correr 10 quilômetros num treino durante a semana, isso para ele não é nada. E talvez para essa pessoa, 10 quilômetros durante a semana é muito. Às vezes para ela, isso é um treino de final de semana, é um longo que ela faz no final de semana. Então Sim. tem essas coisas que a gente tem que analisar. Se ela tem outra atividade, se existe... Eu, Thalita, assim, orientaria Aham. substituir por outra atividade. Lá você gosta de fazer atividade todos os dias, Hum. tenta incluir outra coisa, tenta incluir uma musculação, tenta pedalar, nadar, não sei, tem Sim. tênis, né? Tem diversas outras atividades que a gente pode intercalar com a corrida e coisas até que podem te ajudar a melhorar a A performance, correr melhor. que não seja correr todos os dias, Sim. entendeu? Sim, mas Legal. sim e não. A resposta Sim. não tem como. E essa introdução assim de treinos complementares, você falou, vai andar de bike. Então tem muita gente andando de bike agora, às vezes de maneira recreativa, mas aí faz o recreativo que é 30, 40 quilômetros de mountain bike que a gente sabe que exige. Ou então vai fazer academia 2, 3 vezes por semana. Isso entra na periodização de treinos também? Eu sempre peço aos alunos para incluir essas atividades lá na planilha para mim. Porque todas essas atividades extras que eles fazem geram um estresse de treino. Então eu Sim. preciso saber como que tá para eu poder planejar os treinos de corrida, para eu fazer a minha parte. Então, Uhum. ele tá pedalando muito no final de semana. Chega no final de semana, ele faz o treino de corrida no sábado. E no domingo, ele pedalou 3 horas. O meu Sim. primeiro treino da semana seguinte, ele precisa ser regenerativo. Sim. Eu não posso colocar um intervalado para ele fazer na semana seguinte. Entendeu? Uhum. Então, interfere muito. Sim. Show de bola. E aí sobre intervalados, os treinos mais longos, a periodização, isso é um ponto importante também, né? Você ter essa variabilidade de tipos de treino, treinos mais intensos, treinos de tiros. Quais são esses tipos de treinos que entram na planilha, assim, de um corredor regular? Então, os treinos intervalados, na maioria das vezes, eles vão entrar mais no período específico, que eles vão te ajudar a ganhar velocidade, né? Vai trabalhar naquela zona de desconforto. Então, isso Uhum. melhora muito os tempos nas provas, né? Quando a pessoa quer aumentar a velocidade, se ela tem um objetivo de tempo específico para uma determinada prova. E a gente jamais vai fazer treino intervalado em período de base, em período de polimento. A gente usa naquela fase principal de treino, que é para ganho de velocidade. E no período próximo de prova são os treinos mais suaves, que é o polimento. E o período de base, né? Ou período de transição, eu gosto muito de usar no final do ano, né? Naquele período entre o final de um ciclo e o início de outro, eu falo que são os descansos ativos. Eu deixo a Sim. planilha mais leve, eu peço para correr sem relógio ou sem compromisso de ficar olhando o pace que tá, o tempo que tá, quantos quilômetros eu estou fazendo hoje. Que esse descanso também é importante. Sim. A gente se permitir, né, fazer uma coisa mais sem compromisso, vamos dizer assim. Sim, com certeza. E aí até uma pergunta difícil, que a gente está no momento que a gente não sabe quando é que vai ter prova, né, quando é que vai ter competição, mas se fosse para dar uma dica hoje para as pessoas, assim, claro que tem que entender as individualidades, onde que a pessoa está, mas qual que é o ponto que a gente está hoje? Como é que Em você fala relação... assim, a corrida em si? O que você falaria para, sei lá, para a live aqui ou para as pessoas? Quem já está correndo um pouquinho faz isso, quem já não está correndo nada, por onde começar hoje? Então, assim, eu acho que com relação às provas, né, eu particularmente não tenho muita esperança de que esse ano a gente ainda vai ter alguma competição. E se tiver, eu não sei se eu me arriscaria a participar de uma prova, Concordo. Eu acho que eu não né? vou em nenhuma esse ano, por exemplo. Eu acho que é muito arriscado, mas eu acho que a ideia principal agora, independente se você quer começar
ou se você já está treinando, é não pensar na performance. Eu acho que o Uhum. principal intuito hoje de você querer correr, de você querer fazer uma atividade de funcional, né? Que seja em casa ou que seja na rua, do jeito que você conseguir se adaptar, é você pensar na sua qualidade de vida, você pensar na sua saúde, é pensar que fazer atividade física agora é uma coisa que vai fazer você se sentir bem, que você vai dormir melhor, que vai te dar bem-estar. Pensando Sim. mais nesse sentido e performance de maneira nenhuma. Não, concordo plenamente. Eu acho que a performance agora é outra. Eu tenho que performar na minha qualidade de vida, sabe? Concordo, acho que é qualidade de vida e saúde, né? Antes de pensar em Não competição que, e tudo. não que a performance que eu busco, né, particularmente, e que às vezes eu tento passar para os meus alunos, eu às vezes incentivo, né, os treinos mais fortes, olha, vamos tentar melhorar isso e tal. Não que essa performance não seja saudável, porque eu acho que no nível que a gente faz, não chega a ponto de não ser saudável, né? Sim. Mas o momento agora pede que a gente tire um pouquinho o pé com relação a isso. É claro que você usa lá o Training Peaks, então se você está vendo aquele cara que está correndo bem e não parou, não interrompeu durante a pandemia, talvez esse cara você possa manter uma periodização um pouco mais intensa, mas aí com acompanhamento, com a noção de Sim. realmente em que ponto que ele está do ano dele, né, e do E condicionamento. aí a gente volta no que a gente começou falando da periodização, né? Da individualidade. Que Isso, aquela pessoa, às vezes, pode continuar fazendo. Porque ela, sim, ela não interrompeu, ela conseguiu se esquematizar para ir num horário alternativo que não tem ninguém, ou num lugar que está vazio, sabe? Essas coisas assim. Então, sim, eu posso continuar com essa pessoa fazendo isso, mas não é com todo mundo. Não, não tem sim. jeito. Sim. Teve uma pergunta que passou agora há pouco, foi do Rod, que é, a gente estava falando sobre a corrida, intercalar com a natação, com outras atividades. Ele pediu alguma dica como intercalar esses treinos e como progredir para quem quer iniciar no triatlo. Então, a primeira coisa é analisar a rotina dele, né? Ver qual que é a disponibilidade que ele tem de tempo, né? Dias da semana, horas que ele tem disponível para poder incluir esses treinos e tentar organizar para que ele consiga encaixar pelo menos 2 vezes na semana de cada modalidade para ele tentar iniciar aos poucos e ir aumentando. Uhum, Tanto a questão da intensidade, de volume, né? sim. Deixa eu ver uma coisa aqui. E aí, o detalhe que veio pra gente aqui, assim, então, sobre treinos, né, que é o que você está falando. Tem que organizar, encaixar os treinos da semana, as modalidades diferentes. E aí ele tem que ter realmente essa adesão para cada modalidade para que ele evolua. E não adianta ele só treinar corrida e bike, senão na natação ele não vai performar. Mas voltando para a corrida especificamente, outro dado super interessante, e com certeza você tem isso na prática do seu dia a dia. 37% das pessoas disseram que não respeitam as planilhas do treinador. E aí é outro problema que você estuda, você planeja, monta toda a periodização, passa para o aluno e ele não cumpre. E aí a gente pode ler de duas maneiras. Ou ele não cumpre porque ele não consegue cumprir todas as tarefas da semana, ou ele descumpre porque ele faz além, porque é o cara que é para correr 10 e corre 20, é o cara que é para correr na zona mais leve, ele corre numa zona mais intensa. Eu diria até que são 3 fatores. Tem gente que Ah, não entende a planilha. E aí também também. não pergunta. Aham. Entendeu? Eu acho que são 3 fatores. Entendi. Mas fala um pouquinho pra gente, e isso interfere diretamente, por exemplo, no meu consultório, grande parte das lesões de corredores vem por sobrecarga, Sim. né? Assim como na periodização a gente tem uma organização, o treino em si também exige uma certa organização e planejamento. Sim, Então, o aquecimento, a parte principal e a volta à calma, né, que é o arrefecimento, são super importantes. Eu não sei nem te dizer o que é mais importante, mas os três, eu acho que de maneira igual, você dividir o seu treino em aquecimento, parte principal de estímulo, né? Se for um treino intervalado, e o arrefecimento, o nível de importância, eu acho que é igual. Né? O sim, aquecimento, por questão da prevenção mesmo de lesões, você aquecer o seu corpo, estar preparado para fazer aquele estímulo mais forte. E o arrefecimento é a volta calma,
desacelerar o batimento cardíaco. Se foi um treino muito forte, né, que você vai trabalhar com as zonas mais altas, que vai ter acúmulo de lactato. Então, fazer esse arrefecimento no final vai ajudar a diminuir um pouquinho a questão de dor muscular, né, após esse treino. Então, as Sim. 3 fases são muito importantes. Não dá para chegar e sair correndo, fazendo tiro do nada e terminei rapidinho, desliguei o relógio, entrei no carro e fui embora. Não pode ser Sim, assim. excelente. E aí você falou uma coisa legal aqui, que é sobre aquecimento. E é uma pergunta que sempre chega, tem muita gente que tem até um conhecimento que hoje a gente sabe que já caiu um pouquinho, que é a importância do alongamento pré-treino. Mas o que você fala pra gente aí sobre o pré-treino? Aquecer, alongar, são importantes, não são? Fala um pouquinho. E tem muito corredor, é Eu, legal até pra galera ouvir também e comentar sobre isso. eu sou... Não vou dizer que eu sou contra o alongamento antes do treino de corrida. Eu costumo passar para os meus alunos a questão do aquecimento. Sim, Eu oriento o aquecimento. Tem gente que fala que se sente bem fazendo sim, alongamento. Eu falo, fique à vontade, né? Faça sim. da maneira com que você preferir. Mas eu normalmente incentivo e oriento a questão do. Voltei. A bateria tá acabando. Voltou. A Olha bateria. lá. A questão do aquecimento articular. Você trabalhar com aquecimento fazendo exercícios de mobilidade ou até um alongamento dinâmico. Aquele alongamento estático não é Sim. interessante você fazer antes do treino de corrida, principalmente se for um treino com estímulos mais fortes, como os tiros, né? Ou Uhum. quando você vai fazer a corrida, você precisa que os seus músculos estejam mais rígidos, né? Por causa da contração muscular. E você alongar antes de fazer um treino de corrida, você vai deixar os músculos mais maleáveis. Então pode Sim, prejudicar a performance num um treino mais intenso. Então, sim, não é que faz mal, mas se você está buscando um pouco mais de performance num treino mais intenso, alongar não é interessante. sim. E até para desmistificar um pouco, né? Existem vários trabalhos que já mostram que não tem benefício. Tem gente que fala assim, eu alongo para machucar menos. E na verdade não é verdade, não tem, Samuel, e não é, não é. Tem uma não é. série de estudos já mostrando que o alongamento pré-treino não diminui a incidência de lesões, né? Eu acho Então, que às vezes a falta de aquecimento pode ter um fator. Agora o alongamento não. não. Com certeza. É isso aí. Aí, ó, já tem um povo falando que o joelho tá bom, Tá o, melhorando aí, ó. o Pedrão falou que dos movimentos de flow também, que é o que você falou do alongamento É, dinâmico, né? É isso aí. Mas aqui, Thalita, dá uma dica final pra gente aí sobre periodização, pra gente fechar aqui, que eu vou chamar o Rômulo pra gente continuar esse bate-papo, mas só um pouquinho pra fechar aí sobre as dicas aí da coach pra galera. então, eu acho que o principal de tudo, independente de qual fase do treino você esteja, né? Se qual fase da vida na corrida você está começando, se você é um corredor de intermediário ou avançado, você ter um acompanhamento, você ter um planejamento, ter as suas cargas de treino, as intensidades, tudo isso muito planejado e organizado diminui muito a sua chance de se machucar e aumenta a sua chance de ter sucesso no esporte. Eu acho que Show. é o grande fator, assim, essa ideia de correr sozinho, pegar planilha na internet, é meio furado porque não tem receita de bolo para isso, não. Show de bola. É isso. Aqui, muito obrigado. O pessoal tá falando pra Eu você ficar aqui, ó. agradeço. Foi Ó, ótimo. não, foi muito bom. Voltaremos. O pessoal quer que você fique, que eu não chame o Rômulo. Mas tem que seguir a Ah, programação aqui. Muito gente, obrigado, vamos Thalita. embora. O Rômulo vai falar coisa importante. Isso, o pessoal tem que continuar aí para saber um pouquinho sobre biomecânica. É um tema super importante para qualquer corredor. Então nós vamos bater um papo aí. Show. Obrigadão. Vou continuar aqui assistindo. Vou botar meu telefone para carregar. É isso Beijo. aí. Beijo, Thalita. Tchau, É isso aí. tchau. Valeu. Então, vamos lá, vou chamar o Rômulo aqui, nosso fisioterapeuta lá da Pro Esporte, Rômulo de Souza. Rômulo já está na área, está chegando já já aí para falar um pouquinho para a gente sobre biomecânica, tema super importante. Fala aí, Doutor Samuel Lopes, tudo bem? tudo na paz e você? Tudo jóia, cara. Gostei de ver a Thalita desenvolta falando sobre lesão, né, cara? Você viu? Bacana. E é legal, porque a E tem- gente. Vocês trocam muita ideia sobre isso, né?
Sim, a Thalita é uma parceira, né? Tá sempre lá, a gente já fez curso junto, já estudou junto, então é bacana ver essa desenvoltura dela para falar sobre prevenção de lesão, que é um tema tão importante para ela e para os alunos e para quem pratica corrida, né? Com certeza. E essa integração é fundamental, né? Eu vejo, a gente troca muita ideia, e o quanto que a gente É um- aprende um com o outro, né? a multidisciplinaridade é sinônimo de aprendizado, né? Cada Sim, vez que a gente ouve algum profissional diferente falando alguma coisa, a gente tem algo para tirar dali. é Isso é isso. importante. É isso aí. Show de bola. E, cara, e aí nós vamos falar de biomecânica, né? Que é um tema que todo corredor quer discutir, perguntam muito para mim, para você, com certeza também pergunta, a gente mesmo conversa muito, mas acho que a gente já pode começar daí. O que é biomecânica da corrida? Samuel, biomecânica é o estudo do movimento mecânico durante a corrida. Então, qual a angulação das passadas, qual é o movimento correto de se fazer durante a corrida. Porém, voltando ao assunto de lesão rapidinho, a biomecânica não é o fator principal de causar algum tipo de lesão. A Thalita falou bem aí que as lesões são multifatoriais, existem 1 milhão de fatores para que aconteça uma lesão, mas os fatores mais comuns para que um corredor tenha uma lesão praticando o esporte, que é a corrida de rua, normalmente, que é que a gente trabalha mais, são os erros de treinamento. Os Sim, erros de treinamento normalmente não causados pelo professor, não causados pela periodização, mas aqueles erros de treinamento que você citou, de um cara que teria que fazer 20 e faz 40, não, estou aguentando, dá para eu ir mais, e ele começa a se forçar, e quanto mais ele força, mais ele aumenta o risco de lesão, e aí real. Mais do sim. que um déficit biomecânico, um erro de treinamento causa uma chance grande desse cara ter uma lesão, desse paciente ter uma lesão. Show de bola. E aí, em cima disso já, outra pergunta. Existe uma biomecânica correta de corrida? Uma maneira Não correta de existe. correr? Não existe nenhuma, e nem duas, e nem três, e nem. São várias, né? Primeiro que a biomecânica, principalmente em termos de angulação, quando a gente falar de 3D, a gente vai falar um pouco de angulação. Principalmente as angulações, elas variam muito de acordo com altura, peso, idade. Então, assim, falar de uma biomecânica correta são 30 graus de flexão de joelho durante a corrida. Cara, calma, segura um pouco, que dependendo do tamanho da perna desse paciente, dependendo de como esse paciente lida, o quanto de força que ele tem, quais são as valências físicas que ele apresenta, ele pode apresentar uma angulação diferente e não correr risco de lesão com aquilo. Então, a biomecânica é um aliado para que a gente tenha mais um fator para descobrir o que pode ter sido causa e aí sim procurar realmente causas daquela lesão desse corredor e aí usar de mais uma ferramenta de tratamento, que seria o tratamento biomecânico também, para poder tentar tirar esse paciente da crise. Sim. E tem até o trabalho da prevenção antes da lesão, né? Aquele cara que começa a correr e você já faz aquela avaliação 3D para que ele já se proteja durante a progressão da corrida também. É por aí? Sim, Né? é característico que os pacientes, principalmente os iniciantes, eles tenham já déficits biomecânicos que vão ser de fácil trabalho, normalmente é o cara melhor de tratar. Ele já tem um déficit biomecânico grande, algo que é fácil, um fortalecimento específico vai resolver o problema dele, e aí fica tranquilo da gente conseguir tirar esse cara de um risco de lesão. Não que ele não vá se machucar, como a gente falou, as lesões são multifatoriais, Sim, mas diminuir o risco, fazer a parte biomecânica tá ali bem feitinha, que ele corra outros riscos e não esse. sim, show de bola. E aí, cara, falando um pouquinho de 3D, a gente, nas nossas enquetes, a nossa fonte de pesquisa hoje de dados aqui, é interessante porque é um tema que cresceu muito nos últimos tempos, que é a avaliação 3D de corrida, avaliação biomecânica 3D. E aí é um consenso entre os corredores que passaram na nossa página que de quase 100% disseram que a melhor forma de avaliação da biomecânica é o 3D. E aí explica pra gente um pouquinho como é que funciona o 3D, como é que funciona a avaliação 3D. Deixa eu tentar A avaliação 3D. ver se eu coloco o videozinho para você. Você coloca aqui? Pode. Aí, ó, a avaliação 3D é uma avaliação que coloca ali sensores de movimento
e a gente consegue acompanhar passada por passada do paciente, as angulações que ele faz de cada articulação durante a corrida dele. Então, é o modelo mais novo, assim, é o que tem de mais moderno, sabe? É a evolução das avaliações que a gente pode fazer. Existe a possibilidade de fazer 2D, igual você colocou lá na enquete, no olho do treinador, etc. Existe, mas há muito erro de perspectiva, sabe? Uhum. Então, quem não tem avaliação 3D, devia procurar alguém que tem para que possa ter realmente um laudo eficaz, um laudo que dê os números reais, que dê forma de tratamento que tem comprovação científica, sabe? Sim. Que possa ser o que tem de mais moderno hoje em termos de avaliação. Então, existem outras formas de fazer, mas está perto eu costumo usar um exemplo que é o seguinte: você, Samuel, pode avaliar lá e falar se o seu paciente rompeu o ligamento ou não, mas esteja perto da tecnologia e peça uma ressonância, vamos conferir isso, sabe? Vamos ver ali se aquilo realmente se baseia no que tem de melhor para diagnosticar isso, sabe? Sim, e você sai da Sim, você sai da subjetividade, né? Você consegue de fato mensurar e observar aqui que aquilo lá, esse cara corre com o tronco para trás ou para frente, igual o boneco. Aqui não tá dando para ver que eu tô na frente, mas não tem como me tirar aqui da tela. Mas aqui no cantinho superior da tela tem uma pessoa correndo em tempo real e tá gerando aquela imagem de esqueleto, que na verdade, ou seja, o Rômulo está conseguindo ver no computador os movimentos de todas as articulações do membro inferior. E aí você consegue mensurar direitinho, é isso aí, né, Rômulo? Posição do quadril, posição dos joelhos, que o joelho está mais para frente, mais para trás, como que ele pisa, como que ele desprende o pé. São esses os dados que você avalia na corrida, na variação 3D? Tem bastante coisa para avaliar, mas a gente tenta avaliar articulação por articulação, desde uma inclinação de tronco, a um drop pélvico, a pelve cair ou não cair, ao quanto de flexão de quadril que faz, o quanto de flexão de joelho, de extensão, o quanto de dorsiflexão, que é o pé levantar e descer, a forma como entra. Normalmente, quem faz um contato inicial com o solo tem que entrar com o pé que a gente fala supinado, que é o pé, né, aberto em relação ao chão, fazer uma pronação, que é encostar mais o pé no chão e sair mais supinado de novo. Então, a gente consegue. E o bom da avaliação 3D, que aí a gente está vendo o movimento em tempo real. Tá? O grande tchan da avaliação 3D é a possibilidade de colocar ela na velocidade que eu quiser. Então eu consigo pausar a corrida e botar ela em slow motion do slow motion do slow motion para que eu tenha cada movimento exato e cada angulação e poder pegar os pontos que eu quero pegar, que é onde tem mais comprovação, e poder pegar a média ainda dessas angulações de cada articulação. Então isso é o que direciona assim, o tratamento. Sim. E aí até o Marcos está achando que é ele aqui, é ele mesmo no vídeo, eu acho, né? Aí, é a Thalita. É a Thalita? É a Thalita. Mas aí o Paulo perguntou quais os insights que você consegue tirar. E aí deixa eu me atrever aqui só para perguntar aqui, assim, igual você consegue às vezes ver se o cara corre com o joelho mais para frente, se ele projeta o tronco mais para trás, isso diminui o rendimento na corrida. Se ele, a questão de alguns padrões de lesão no joelho, canelite, fraturas por estresse, como que ele pisa em relação, se ele pisa às vezes muito com, não é um jeito correto ou certo, de igual retropé ou antepé, ou a cadência da corrida, que você também consegue medir aí. Então são esses os parâmetros, os insights que você tira, individualizando de acordo com a queixa ou com o objetivo do corredor. É isso aí? Sim, tem bastante coisa possível de avaliar. Por exemplo, na fase de resposta à carga, que é a fase que o paciente está com o joelho mais dobrado e absorvendo toda a carga do peso do corpo dele em cima de uma perna só, ele precisa de uma força do quadríceps, principalmente excêntrica. É o quadríceps, que é o músculo da coxa, ajudando a frear o movimento, que é um salto para frente. Então, quando esse paciente... o joelho dele vai mais à frente do que o normal. Enquanto, no caso da Thalita, isso é uma das coisas que a gente tem que conversar. Não sei se por conta da lesão dela, ela gerou essa biomecânica, ou se essa biomecânica gerou a lesão dela. Mas isso é uma das coisas que a gente vai precisar conversar. O joelho à frente demonstra uma fraqueza de quadríceps, e no exato momento de frear o corpo, após dar um salto de uma perna para outra, que a corrida nada mais é do que um conjunto de saltos de uma perna para outra.
Então, se ela não usou o quadríceps de forma eficiente para frear, ela vai ficar com esse joelho à frente do que é normal. E aí a gente precisa fazer um treinamento específico de fortalecimento de quadríceps, de coxa, freando, e não agachando e levantando 100 quilos nas costas, aqui no ombro, igual o pessoal costuma fazer. Pode ser feito, não estou falando que é ruim, mas não é exatamente o que é padronizado aí para esse treinamento, para o que ela precisa, que é uma corredora. Excelente. Ou seja, você vai chegar naquilo que você fala que é o conceito da biomecânica funcional? Isso é o que a gente fala de biomecânica funcional, é tratar uma panturrilha que a gente fez a vida inteira, aquele exercício que bota um peso aqui da academia no ombro e fica fazendo panturrilha para cima. Muito legal, você treina a sua panturrilha muito mais para saltar para cima do que para saltar para frente, que é o que a corrida exige. Então, vamos usar o músculo certo, vamos usar lá os gastrocnêmios e o solear, fortalecer ele, fazendo um movimento da corrida. Então, fortalecer ele em diagonal, fazendo uma diagonal mesmo, que é o que é usado na corrida. Trazer ele para a biomecânica dele, do fortalecimento que ele precisa, mas exatamente o que ele precisa, o que é funcional. Muito bom aquele treino com peso aqui e fortalecendo panturrilha, normalmente para um jogador de vôlei. Ele vai chegar ali na beirada da rede, quase parado, e vai saltar o mais alto que ele conseguir para bloquear. Aí a gente está falando de um treino eficiente para ele. É ruim para um corredor? Não é que seja ruim, é disfuncional. Sim. A gente precisa trazer os treinamentos para a parte funcional, para exatamente o que o paciente precisa. E aí é legal, por exemplo, dar um exemplo super prático. Eu tenho muita dor na panturrilha, principalmente quando eu estou mais estranhado, igual agora que eu estou voltando a treinar, ou quando já tive cãibra em corrida, fazendo uma meia de Búzios, foi uma meia super dura, muita subida, muita descida. Eu tive cãibra na panturrilha, no tríceps sural, né? E aí, é uma queixa que eu tenho com certa frequência, eu sei que eu tenho que trabalhar muito isso. E aí, na minha avaliação 3D, você viu isso, e você falou exatamente isso. E aí, nos treinos com a Thalita, ela tem colocado agora alguns educativos de corrida que eu faço, agachamento com salto, com deslocamento, que é exatamente essa fraqueza que você citou aí do solear, ou seja, super específico, e você viu lá na avaliação 3D. E aí você entregou pro professor da corrida para corrigir isso aí em mim. Isso, ter essa multidisciplinaridade é importante, e é importante entender a parte funcional do paciente. Se você quer correr, é importante que você esteja com um profissional que entenda de corrida, é importante que você seja avaliado, porque se a gente mandar, vai lá para uma pessoa que não entende de corrida, tá? Um educador físico, porém leigo em corrida. Vai lá e fortalece o solear. Talvez ele vai te colocar naquela cadeira sentada, que o peso fica em cima da coxa, ou seja, 90 graus, fortalecendo o solear, levanta só o peso que está em cima da coxa, ok. Fortaleceu o solear? Fortaleceu, mas não no mecanismo que a gente quer, que é o mecanismo do solear puxar a tíbia para trás para ajudar na propulsão da corrida. Então a gente está falando de um mecanismo um pouquinho fora do que deveria ter sido feito. Talvez adiante, porque é um fortalecimento solear. Sim. Mas não é o ideal para o que a gente está propondo para você. Ou seja, uma coisa não exclui a outra, mas o específico tem que ter e você consegue ir direto no ponto quando você faz as avaliações. E não é só 3D, né? Você traz também as mensurações de força e tudo o que você faz na sua avaliação física como fisioterapeuta também, né? Isso, eu tento aliar a avaliação 3D a uma avaliação biomecânica, digamos, tradicional, que foge um pouco do funcional, que é a avaliação de força, comparando uma perna com a outra, comparando a parte da frente da coxa com a parte de trás, em termos de força, comparando mobilidade de tornozelo, alongamento, força de core, isso tudo é uma avaliação à parte, a avaliação da corrida, mas que ao mesmo tempo auxilia na hora de você dar um diagnóstico através da avaliação 3D. Enxerguei lá uma avaliação de uma fraqueza de solear, uma fraqueza de tríceps sural, que a gente estava falando aqui, que são os músculos da panturrilha. E na hora que eu fiz o teste lá, como é que foi? Na hora que eu fiz o teste na avaliação biomecânica, como é que foi essa panturrilha, quanto de força que ela tinha, quantas repetições ela conseguiu fazer, sabe? Então, uma coisa complementa e me dá mais certeza para eu gerar um laudo sobre aquilo quando juntada, sabe? Quando eu consigo juntar uma avaliação com a outra. Perfeito. É bem por aí.
Show de bola. E aí, a gente falou um pouquinho de quem já corre, de quem não corre, do iniciante, e foi uma pergunta que chegou para a gente hoje. A avaliação 3D é para qualquer nível de corredor ou é só para qual tipo de corredor que é? Cara, a avaliação 3D é para qualquer nível de corredor. Porém, mudar a biomecânica de corrida de um corredor não é para qualquer nível de corredor. Você pegar o campeão da maratona aí com o maior tempo e o recorde, não sei o que lá, e o cara tem uma biomecânica incomum, que ele está correndo risco de lesão. Porém, é um cara hiper treinado, as lesões são multifatoriais, durante esses hipertreinamentos dele nunca teve uma lesão, e ainda é o detentor do recorde da maratona e ainda ganha todas as maratonas que ele participa. Será que vale a pena mexer na biomecânica desse cara? É muito discutível, né? Rômulo, não mexeria. Sim. O cara que está ganhando, eu não mexeria, a não ser que falasse assim, cara, isso que ele está fazendo, ele corre o risco de fazer uma lesão gravíssima para a vida. Aí tudo bem. Mas a princípio não mexeria. Como não mexeria, por exemplo, na mecânica de corrida do Usain Bolt, ganhando 100 metros todo ano. Sim. Mas na mecânica do Gatling, que sempre perdia para ele toda vez, talvez eu tivesse um ajustezinho para fazer para tentar ganhar a próxima. Sim. E ele acabou ganhando depois, mas... Sim. Então, assim, pensar em ajustes biomecânicos são coisas assim, não é o único fator de lesão, não é o único fator de aumento de desempenho, mas é um fator colaborativo em todos esses processos. Então, acho que vale a pena sempre estar atento a isso. Sim. E aí, então, para um corredor recreacional, um amador, mas que tem uma regularidade na corrida, é um exame que ajuda bastante para que ele faça esse trabalho preventivo e até para melhorar a performance também, né? Então é um exame para todo mundo, né? Cara, para todo mundo, bastante gente, não só para o corredor de corrida, tá? Ah, mundo, quando você fala todo mundo, é para bastante gente. Existem testes sem ser corrida, que é teste de agachamento unipodal em cima de um pé só, step down, que é em cima de um step você agachar, teste de salto, teste de caminhada num idoso, num paciente neurológico. Legal. São vários testes que a gente consegue ter mensuração de angulações e de forças e de valências que a gente pode trabalhar e ajudar a tratar esses pacientes. Excelente, show de bola. E agora, falando de novo do corredor, quais que são assim, as alterações biomecânicas associadas a lesões que você mais observa aí? Cara, hoje as grandes e principais são uma propulsão pequena, que é o momento de tirar o pé do solo. O cara não conseguir fazer uma flexão plantar, que é esticar o pé realmente, e usar o solear e o tríceps oral de forma eficiente, para que jogue ele numa propulsão à frente boa. Pra frente. Essa é uma que eu tenho. Isso, é uma propulsão, é um déficit que eu tenho encontrado bastante. Outro déficit, uma fraqueza de glúteo médio, que causa uma queda pélvica, que é o mais comum e o mais falado, virou o mito do glúteo médio. Tudo era glúteo médio. E o 3D é bom, porque antes, o pé caiu e o joelho medializou porque o glúteo médio está fraco. Mas será? Coloca ele numa avaliação 3D, às vezes o glúteo médio está forte. E aí é o pé que cai, é o joelho que medializa. Então, opa, mudei um pouco a minha linha de tratamento, porque eu fiz uma avaliação 3D, talvez num paciente que só tem dor no joelho, nem corredor não é, nem atleta não é. Então, assim, tem bastante coisa para encontrar, mas acho que as principais são um drop pélvico, uma flexão de joelho excessiva, que é esse joelho à frente que a gente falou, e uma propulsão não adequada também. Acho que esses três são o que Sim. São os principais aí para mim, pelo menos na minha prática aqui. Sim. E a outra coisa talvez seja que não é tão diretamente ligado ali só ao movimento em si, mas você detecta no 3D que é a cadência também, né? Que às vezes é um jeito de melhorar a corrida mexendo na cadência, não é isso? Sim, é uma das coisas mais fáceis de mexer, na verdade, Samuel, porque os nossos movimentos, né, e os músculos e o trabalho que a gente tem que fazer para reabilitar um paciente, normalmente ele é tarefa dependente. Você não consegue, fortalece tal músculo se ele estiver fora da tarefa dele. É o que a gente fala também de biomecânica essa funcional, né? Uhum. Você precisa fortalecer e fazer as coisas baseadas em tarefas. Então, chega para frente, chega para trás, sobe aqui, desce ali. Esse é o tipo de comando que você dá para que o paciente realize o fortalecimento dos músculos que você quer que ele faça. E não fortalece o músculo tal para mim.
porque se não estiver dentro da tarefa específica, ele não vai dar certo, sabe? E aí a cadência é uma coisa, é uma tarefa. Então, de repente, é mais fácil. Você bate o pé no chão quantas vezes? A cadência é isso, né? Colocar o pé no chão várias vezes durante 1 minuto. E aí contar quantas vezes que o pé vai no chão. Então, você bate o pé no chão 185 vezes. Ó, sua cadência tá alta, tá dentro do normal, tá baixa. Vamos abaixar sua cadência um pouco, vamos aumentar o comprimento do seu passo, passa a dar um passo mais largo e numa cadência um pouquinho menor. Isso é uma tarefa, é muito mais fácil de corrigir do que a parte de angulações. Sim, show de bola. Entendeu? E é claro que aí quando o corredor faz uma avaliação, começa a treinar, começa a correr, refaz a avaliação, o treinador vai fazendo as intervenções, aí ele começa a ganhar performance. Aí é o ponto ideal, né? A gente, quando fala de corredor de rua, ele começa aqui recreativo, né? Ele fala que não, vou correr só porque eu quero correr. Mas em 3 treinos ele está competindo com ele mesmo, ele está competindo com alguém, ele tem um objetivo já de prova, ele já sabe o que ele quer para a vida de corredor dele, mesmo que não seja a atividade principal dele, ele já viu alguém fazendo 21, já quer fazer 21 no 3º treino da vida dele. Sim. Então, assim, ter esses auxílios e ter, principalmente o treinador com conhecimento legal sobre o que ele está passando ali é parte muito importante desse processo. Sim. Você falou de conhecimento, mas antes de eu te fazer a pergunta, o Cristiano perguntou se existe um número mágico para cadência. Cara, falam-se muito aí em 170 a 180, né? Mas não é um número mágico, não. Eles tentam colocar isso como a cadência que não lesiona. 170 a 180, mas não tem esse número mágico, não. Tem corredores que correm muito bem com a cadência mais alta e normalmente a cadência mais baixa é um pouco mais perigosa, mas com a cadência mais alta tem gente que consegue correr muito bem. Eu acho que uma das questões da cadência dos trabalhos vem de corredores de elite também. Qual o número de passos médios que os corredores campeões davam mais frequentemente? Acho que tem alguma coisa nesse sentido de ter achado esse número aí dos 170 e 180, né? E aí cria um absurdo de quem começou a correr querer se encaixar no modo como o corredor que ganhou todas as maratonas do mundo corre. E é difícil pra caramba correr a 180. Ainda mais correr em 180 por um período longo. Exige muito treino, muito condicionamento. Então, vamos com calma por aí. Agora, você falando do conhecimento, que você citou. Um lance legal da 3D e dessas trocas do fisioterapeuta com o corredor, do fisioterapeuta com o treinador e dele com o corredor de novo, é o aprendizado das pequenas mudanças de postura, de biomecânica, que o corredor vai aprendendo e como que ele vai vendo que ele corre melhor, que ele corre mais fácil e que às vezes ele vai correr mais rápido também. Você nota isso quando você faz uma avaliação, faz uma reavaliação, essa evolução e o maior conhecimento do corredor sobre o próprio corpo? Cara, isso é educação, a gente costuma falar que é tudo, né? Então, quando o paciente cria essa educação e a gente consegue dar para ele alguma tarefa execuível, né, que ele consegue executar, é muito mais fácil de ver o progresso dele. Eu já tive paciente de LCA em recuperação, que chegava lá, agora está na fase que a gente pode correr, vamos correr. E aquele paciente que corre sentado e tal, você vê que ele não estica a perna, ele tem um histórico de lesão. Então, assim, poxa, o que eu faço agora? Cara, vamos lá. Estica um pouco mais o pé, tenta manter o pé mais tempo na esteira, vai até o final, sabe? E aí, isso é tarefa dependente, isso é mudar uma coisa básica. Isso é uma sugestão do que ele fazia ali naquele momento, uma dica que ele consegue mudar fácil, mas que muda todo o progresso do tratamento dele, todo o progresso de um corredor que tem uma evolução muito maior depois que ele recebe esses pequenos ajustes mecânicos e biomecânicos aí. Sim. E é aquilo, né, que a prática leva à perfeição. O Pedrão até comentou aqui uns comentários anteriores que a partir do momento que o corredor começa a repetir um determinado número de vezes o mesmo gesto, ele começa a incorporar aquele gesto para a corrida dele do dia a dia, né? Sim, o gesto repetitivo acaba sendo um treinamento e um fortalecimento específico para que ele conquiste esse gesto no futuro. Sim. Muito mais eficiente do que ele fazer um treinamento para um grupamento muscular.
talvez uma mudança de gesto acaba sendo mais eficiente do que fortalecer um único músculo. Excelente. Muito bom. E aí, então, cara, pra gente já fechar, que a gente tá no finalzinho já da nossa live, cara. Mas fala aí, quais seriam as dicas mais importantes pro corredor, para ele buscar, primeiro para ele fazer avaliação 3D, que acho que tá mais do que provado aqui, com toda essa nossa conversa, que ela é importante, que ela traz muita informação e que ela traz segurança e rendimento. Mas o que seria uma dica aí sobre 3D e sobre biomecânica para a corrida? Cara, acho que o 3D tem algumas características que são muito importantes. A primeira delas é que ele tem muita validação. A gente está passando por um período aí de coronavírus, todo mundo determina se sai de casa ou não de acordo com os artigos científicos que saíram. O 3D é uma metodologia que tem muita validação científica, sai muito estudo. Como ele é quantitativo, ele marca os números e dados exatos, então consegue se publicar muita coisa sobre ele. Então tem muita validação científica sobre o que é estudado em relação ao 3D. É muito eficiente por conta disso, porque as pessoas fazem ciência em cima disso e acho que isso é o que vai te dar aí os rumos da saúde no futuro. Então, se eu te tenho uma dica para o corredor em relação ao 3D, é que ele procure alguém que entenda sobre acompanhamento, na verdade. Se ele tiver algum tipo de lesão, que ele vá ao médico que entenda de corrida. Se ele tiver algum tipo de dúvida, que ele procure alguém, um fisioterapeuta que entenda de biomecânica, de avaliação 3D, e que ele tenha uma professora, orientando os treinamentos dele, para que ele não cometa esses erros de treinamento, como a gente viu aí na pesquisa. Muita gente não respeita a planilha, e a planilha não é tirada de trás da orelha. Né? A planilha é um planejamento correto do que tem que ser feito, e que ele siga, porque é a disciplina que leva os seres humanos ao sucesso. Né? Quem não tem disciplina acaba passando por percalços que com disciplina poderiam ser evitados. Perfeito. Show de bola. Excelente. Cara, excelente a aula. O pessoal está elogiando aí. E obrigado aí. Voltaremos no tema mais futuramente, aí, falar de corrida, falar de 3D, falar de 3D também no dia a dia, né? Tem muitas outras aplicações, igual você citou. Então, brigadão aí. Show de bola. Aí você travou aqui. Bom, não sei se você está me ouvindo não, mas vou comentar que parece que... Cara, é o seguinte, você é um cara diferenciado, né? Hoje você colocou as medalhinhas ali em cima, atrás, para aparecer. Você, pô, quando é ciclista, você faz com a roupa de ciclismo, quando é corrida, você coloca as medalhinhas. Hoje é corrida. É diferente, é diferente. É isso aí. Cara, um abraço. Valeu. Obrigado pela oportunidade aí, valeu? Tamo junto aí. Valeu, galera. Boa noite aí. Obrigado. Um abraço aí. Tchau.